Olá pessoal, começando mais um Jurapod. Você que chegou aí, está nos assistindo, obrigado por estar aqui conosco. Mas curta nosso material, nosso vídeo, dê um like aí, compartilhe, se inscreva, indique para os amigos, ajude a fortalecer o canal. E hoje esse programa tem um oferecimento da Dubai Magazine. E aí, Foguinho, a Dubai? Boa demais. Jura? Vou fazer um chá de casa nova. Minha lista vai estar lá na Dubai. É mesmo, é? Se ligue. Aí é você que está querendo reformar sua casa, está querendo ampliar uns ambientes, está querendo decorar, vai na Dubai. Lá tem São mais mais? de 40 mil itens. Eita, loja estourada. Alô, Se seu você Hassan. se você quiser mesa de passar ferro, lá tem. Encontra. Encontra? Lustre bonito? Lá tem. Encontra. Interruptor? Ferramentas. Tudo. Furadeira. Tudo. Então, você que está querendo também itens de utilidade para sua casa, para o seu escritório, para sua empresa, vai lá na Dubai. A Dubai fica na rua direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador. Você também pode acompanhar a Dubai nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, ou então no site oficial dubaimagazine.com.br. Hein, Foguinho, que assunto é? Hoje vamos conversar sobre brasileiros que estão pensando em deixar o país para trabalhar aí pela Europa, pelo Os mundo. imigrantes. Vamos falar de imigração. E hoje nosso convidado aqui é Pedro Carlos. Muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui com vocês, né? Porque é um espaço novo que está começando agora, mas que tem uma grande penetração aí nas pessoas. Eu tenho visto aí e tenho assistido, né, também. Esse espaço de mídia é muito interessante. Obrigado. Pedro Carlos, você, após sua jornada como prefeito de São Francisco do Conde, você cumpriu seu papel, você resolveu sair do país um pouco e como imigrante, e aí foi para Portugal. Queria que você começasse a falar para a gente como foi essa viagem, porque tem muito brasileiro que tem essa ânsia de querer sair do país, não só para Portugal, outros países. Em busca de novas oportunidades, né, gente? Isso. Ou trabalho ou estudo, mas ele sai aqui e sua porta foi Portugal. O que aconteceu é o seguinte, eu estava como prefeito até 1986, passado algum tempo eu decidi cursar um mestrado em Portugal, porque lá residia o meu irmão, e eu tinha a possibilidade de ficar com ele e tentar cursar esse mestrado e passar uma temporada fora do Brasil, porque o Brasil estava passando uma crise, era o governo Collor, estava passando uma crise muito grande, e em abril de 1992 eu saí do Brasil e fui residir em Portugal. Cheguei numa época muito boa, né? Nesse período, Portugal estava iniciando, nessa época, a participar da União Europeia, nessa época, a Comunidade Europeia, e o brasileiro tinha facilidades lá. Tanto que eu cheguei lá, 30 dias depois, eu já tinha solicitado a minha residência e consegui minha residência. Situação hoje que é muito difícil você conseguir uma residência de forma permanente. Você consegue uma residência provisória de 1 ano e tal. Sim. Esse período foi muito interessante, mas é bom considerar alguns fatores, né, com relação a isso. Eu vou me retratar um pouquinho só o passado, sim, de forma rápida, para a gente poder conversar melhor, para as pessoas poderem entender esse processo migratório. E eu tenho conversado até com alguns amigos que já foram para lá, e lá eu estive em Portugal, residindo em Portugal, de 1992 até 2009. E retornei a Portugal para residir novamente em 2017. Então, esse primeiro período você ficou 17 anos? 17 anos. Vim aqui ao Brasil algumas vezes de férias e tal, mas fiquei 17 anos seguidas, ininterruptos. Nesse período, eu também trabalhei fora de Portugal, né? Porque lá eu tinha, como residente, eu tinha a possibilidade de trabalhar fora de Portugal. Pela União Europeia, trabalhei na França, na Inglaterra, trabalhei na Espanha, entendeu? Viajei por lá, sim, conheci e tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos. É necessário, se fala muito dessa, e as pessoas
confundem um pouco. Fala muito dessa irmandade, né, com o português. Brasil e Portugal. O Brasil e Portugal, nós somos muito unidos, nós temos algumas mesma facilidades, língua. a mesma língua, então temos algumas facilidades que outros países até que foram colonizados por Portugal, lá, da África, não tem. Mas assim, direito de igualdades. Só o brasileiro tem direito de igualdades. Do pessoal todo da língua de língua portuguesa, CLP, só o brasileiro tem direito a nível de igualdade. Um ano depois de você tendo residência lá permanente autorizada, você tem direito a pedir direito de igualdade. Eu mesmo consegui logo de imediato. Aí você tem todos os seus documentos do Brasil, vale lá. Entendeu? Sim. A previdência que você paga aqui, quando você passar a pagar lá, você pode trazer a de lá para cá e levar daqui para lá. Você tem dá continuidade sem nenhum problema. Conta o tempo de contribuição daqui, você tem essa facilidade. Então, até aí, essa irmandade Funciona. Ela não funciona na prática. Na prática é que a coisa pega. Muitas vezes o indivíduo chega aqui e diz assim, vê uma oportunidade. Alguém diz assim para ele, olha, você não quer trabalhar lá, você vai trabalhar em um café, entendeu? Como garçom lá, você vai ganhar 1.000 euros. 1.000 euros por dia. Aí você faz a conta, né? 1.000 euros dá quase 6.000 reais. Poxa. Partiu Portugal. 6.000 reais eu vou partir para Portugal, porque eu vou economizar, vou para a Europa e vou economizar uma boa grana e vou voltar aqui. Grana, mero engano. Com 1.000 euros lá você vive miseravelmente. Né? Por que isso? Porque você ganhando 1.000 euros, você não vai poder nem alugar nenhuma casa, nenhum apartamento, nem nada. Você vai alugar um quarto em um cômodo de uma casa, que é muito comum lá. Né? Vai pagar logo 500 euros. Certo? Depois você vai precisar 3.000 reais. 500 euros. Você vai só para morar. Mas você vai ter que comer, você vai ter que pagar transporte, entendeu? E vai ter que se divertir também e conhecer a cidade. Então, na realidade, você está vendo que não dá para economizar grandes coisas. Entendeu? Eu convivi lá com muitos brasileiros. A comunidade brasileira, quando eu cheguei lá, não era muito grande. Lá tem a Casa do Brasileiro. Sim. A Casa do Brasil, não é a Casa do Brasileiro, a Casa do Brasil, que é uma comunidade de pessoas, de brasileiros que vivem lá há muitos anos, que fundaram essa Casa do Brasil, tem uma sede, você tem contato. Tipo um clube. Tipo um clube. Lá, inclusive, dia de sexta-feira, o pessoal vai fazer um sonzinho lá, o pessoal se encontra para bater papo e tal. A convivência entre brasileiros é muito bom. Voltando ao início, quando você foi, existia aqui no Brasil, pelo menos aqui na Bahia, que você é daqui, existia essa ânsia de a pessoa ir, era mais fácil, o número de pessoas que ia para Portugal era grande. Hoje a gente vê que a conexão é muito próxima, né? Isso. Mudou muita coisa, mas e naquela facilidade, época... né, Júlio? Até um avião hoje está mais acessível, tem uma condição melhor de... Tem voos. O voo, quando eu fui mesmo, não tinha voo de Salvador. Sim. Eu tinha que ir para Recife. Fui para Recife, de Recife fazer é que eu fui conexão. Fazer conexão. Era exigência o visto? Não, o visto nunca foi exigido. O que acontecia é que a imigração lá era muito rigorosa, certo? Não na época que eu fui, logo depois, quando eu vim de férias, muitos brasileiros retornaram. Porque as pessoas, às vezes, chegavam lá, e eu conheci um rapaz, músico, ele foi com a esposa, filho, e com uma bagagem enorme, com violão, uma série de coisas. Ele foi lá e começou a tocar no verão. Começou a ganhar algum dinheiro, aí voltou para pegar a família. Mas chegou lá com visto de turista. Então o pessoal viram que ele estava se mudando. E aí fizeram ele retornar. Não permitiram que ele entrasse no país. Sim. Entendeu? Então havia essa... até hoje, hoje é mais... Hoje está muito mais rigoroso do que isso, né? Você falando isso, ele foi com visto de turista, mas, ou seja, tem a Irmandade Brasil e Portugal, ele não exige a questão do visto, mas tem esse período também de visto de 3 meses para turista. Ele pode ficar durante 90 dias, ele pode ficar lá, entendeu? Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Sim. Agora, se o indivíduo chega com uma grande bagagem, com família e tudo, e dizendo que vai
Quer dizer, e ele teria uma prova de ter bastante dinheiro para poder. Ele teria que provar que tinha bastante dinheiro para se manter lá durante 90 dias. Claro que se ele tivesse esse dinheiro, claro, ele teria o visto. Agora a gente viu também a gente ouve muitas matérias assim, muita televisão comentando muito que o brasileiro se aproveitou muito dessa facilidade de estar em Portugal para adentrar a Europa. Isso. Aproveitou a Irmandade portuguesa e adentrou. A gente viu vários casos, até na Espanha, de brasileiros sendo presos em aeroportos. A Inglaterra mesmo, eles iam muito... aproveitou de estar em Portugal, falou, já que eu sou irmão de Portugal, Portugal é irmão da Espanha. Eu entro na Europa, e aí depois eu circulo. Exato. A gente viu muitos problemas acontecer. Já aconteceu isso na Inglaterra, e também aconteceu isso muito com muitos brasileiros também, que a porta seria Portugal. Certo? Eu, na época que eu fui para lá, Portugal estava se integrando na União Europeia e eu tive uma série de dificuldades. Vamos dizer assim, eu mesmo fui pensando, acreditando que eu conseguia, como eu já tinha aqui feito minha graduação e pós-graduação, que eu chegava lá e conseguia me matricular e cursar mestrado. Isso é importante você falar, Carlinhos. No caso, hoje você já tinha uma formação aqui. Você tinha formação, qual era o seu curso na época? Eu fiz Ciências Contábeis na Visconde Cairu e fiz uma pós-graduação em Belo Horizonte. Você já tinha... eu tinha formação... Graduação e pós. E pós-graduação em Administração Financeira. Certo? Entendeu? E depois o seguinte, eu acreditava nisso, mas quando eu cheguei lá encontrei uma barreira. Portugal era um dos países que tinha uma distinção entre bacharelato e licenciatura. Aí o que acontecia? O bacharelato lá eram 3 anos e a licenciatura eram 5 anos. E eu estava no meio com 4 anos. Então eu não tinha carga horária suficiente, nem para uma coisa nem para outra. Entendeu? Eu tinha excesso de um e falta no outro. Então eles me pediram que eu tinha que cursar mais 2 anos. Lá, não é como aqui, que a universidade pública lá é gratuita. Né? Lá você paga um valor, não é um valor excessivo, mas você paga um valor para dar continuidade. Como nessa época eu não estava trabalhando, eu não quis. Mas eu pedi a equivalência. E aí tive que esperar, por incrível que pareça, tive que esperar 4 anos para conseguir a equivalência. Por quê? Porque só depois que Portugal assinou o Acordo de Gênova, que aí foi obrigado, porque o indivíduo que se formava na Holanda, vamos dizer assim, que também era 4 anos, ele chegava em Portugal, não podia exercer a profissão, porque eram 4 anos. Certo? Entendeu? O indivíduo que se formava na Itália também não podia, porque eram 4 anos. Aí, quando unificou todo mundo para 4 anos, obrigou a Portugal a mudar o currículo para 4 anos, aí eu consegui a autorização para cursar o mestrado. Pedro Carlos, você falou no início que a questão do visto de 3 meses, mas como foi que você fez para você se ficar 17 anos lá? Porque nessa época você você só precisava comprovar que você tinha residência, você tinha como residir e como se manter. Então, como meu irmão já morava lá, já tinha residência, 70. Já tinha meios, ele poderia me manter, então eu comprovei que ele podia me manter e que eu tinha onde morar. Sim. Você entendeu? Não precisava eu estar trabalhando para poder me manter, ter um contrato de trabalho. Porque lá não tem carteira, como nós temos aqui, carteira profissional. Lá tem contrato de trabalho, é diferente. Né? Você assina só o contrato de trabalho e tem valor de vínculo empregatício. Entendeu? Mas tem uma outra coisa. Agora, tem uma coisa importante que é bom avisar os brasileiros, é isso. Por que essa xenofobia que eu lá encontrei, ainda, você vê, né, há 30 anos atrás, eu já encontrei resquício disso, apesar de nunca ter sofrido isso. Tenho bons amigos portugueses, tenho um bom relacionamento com todo mundo, com os portugueses, sempre tive, né? Uma boa receptividade, nunca mudei o meu sotaque, porque eu encontrei lá muito brasileiro assim, que tendo para sobreviver teve que mudar o sotaque, teve que mudar muita coisa da vida dele para não aparentar ser brasileiro. Certo? Entendeu? Para poder não sofrer esse tipo de situação. Sabe por quê? É o seguinte, um dos fatores que mais contribuíram para isso foi a nossa cultura. A nossa cultura, principalmente os nordestinos.
o que acontecia é o seguinte, era comum o brasileiro ia morar em um determinado local, no dia domingo, o que acontecia no dia domingo? No dia domingo, ele reunia com uma série de amigos, aí começava, botava o som. O famoso churrasco. Fazia um churrasquinho, aí rolava cerveja e começava a conversar, e daqui a pouco a rua inteira estava ouvindo a conversa, porque os portugueses não gostam de que fale alto. Certo? Sim. Então incomodava o prédio inteiro que ele morava. Porque era um entra e sai de gente para tomar cerveja, comprar churrasco. E aí não rolava o churrasco até de noite. Muitas vezes chamavam até a polícia. O brasileiro levava a cultura daqui para lá. E aí o que acontecia? Apareciam os amigos, as amigas, e um lugar que cabia 5 tinha 20, 30 pessoas. Então isso incomodava muito as pessoas lá. E isso começou a criar uma espécie de resistência. Tem outro fator também que é muito importante aí com relação às mulheres. Entendeu? Sim. Lá é uma preocupação também. Isso eu vi algumas amigas passarem por isso, passar por esse constrangimento, desse comentário que a brasileira que vai para Portugal vai fazer prostituição. Isso aconteceu no início do ano, acho que 2000 por aí. Eu me lembro bem que aconteceu o seguinte: alguns empresários da noite, portugueses mal inescrupulosos e mal intencionados, vinham aqui para o Brasil. Isso eu acompanhei porque saiu na imprensa e aconteceu. Aqui ele influenciavam várias jovens para ir trabalhar lá. Ele oferecia, claro, evidentemente, o valor que ele oferecia. Quando ele chegava lá, ele prendia o passaporte dela vendia o sonho, né? E vendia o sonho e transformava em um pesadelo. É aquela conta escura, como você falou. 1.000 euros. 1.000 euros. Então, aí o cara disse, oferecia 2.000 euros. 2.000 euros para uma garota aqui de 20 anos, 25 anos, 30 anos. Pô, 12 mil. Era um sonho. Eu dou casa, você vai morar lá, casa, comida e tal. Não se preocupe com relação a isso, você vai ter que trabalhar lá. Mas quando o quadro é diferente. Quando agora chegava também, lá, era uma outra Pedro, eu vou até complementar com você. O meu ver, eu morei fora no Canadá, em Vancouver. E tive uma experiência com essa questão de assédio com as mulheres. Certo. De até amiga minha, a gente estava num bar, num pub, e 2 árabes até passaram e bateram na bunda dela e falou: bunda gostosa, brasileira gostosa. E a gente se envolveu, foi aquela confusão e tal, a gente se chateou, tomamos as dores. Certo. Mas a gente começou a conversar com pessoas de lá e tipo assim, a gente via aquela clareza da vendagem que o Brasil, até o governo brasileiro vendia lá, que era a questão da caipirinha, que era uma coisa que vendia, e o Carnaval do Rio de Janeiro com a menina de biquíni, com seminua. Então, tipo assim, a gente até, o Brasil vendeu muito esse turismo sexual para atrair antigamente os gringos, exatamente, né? Então, eu acho que também isso contribuiu muito para esse... Contribuiu bastante. Tanto contribuiu porque, como lá eu convivia, né, muito com a comunidade brasileira, não muito, mas convivia com a comunidade brasileira, tinha muitos amigos brasileiros, mas eu trabalhava com os portugueses, vivia lá com os portugueses, e ouvia esse cochicho, certo? Sim. Passava uma brasileira, entendeu? Então tinha aquela conversinha, você entendeu? E eu fiz amizade até com alguma, eu morava próximo da cidade universitária, eu ia andando até, eu pegava o metrô lá na estação da cidade universitária, que eu morava assim a 300 metros, mais ou menos, da cidade universitária, e então tinha muitos estudantes brasileiras lá, entendeu? E às vezes a gente encontrava no transporte, e a gente se identificava, então aí falava um com o outro e tal, não se conhecia, mas começava a falar e se identificava, e entendeu? A brasileira sofria muito esse preconceito, tanto que no BBC News Brasil dessa semana saiu uma notícia exatamente mostrando isso, mostrando o constrangimento que algumas pessoas passaram lá no Porto, né, na cidade do Porto, e um professor universitário lá recente agora passou o constrangimento por causa do sotaque, e uma brasileira
também passou constrangimento, exatamente por causa dessa situação de achar que é brasileiro. Até hoje, você vê que isso aconteceu lá nos anos 80, no início dos anos 80, né? E até hoje ainda tem esse resquício de Você falando sobre isso, eu também tenho mais ou menos um mês atrás, eu vi uma reportagem que disse que filhos de brasileiros estão sendo maltratados nas escolas, tanto por alunos portugueses como professores portugueses estão maltratando filho de brasileiros. Você acha que é uma questão dessa daí, desculpa até lhe interromper, mas você acha assim que é uma questão dessa xenofobia, né, até dessas agressões, você acha que é uma parte do nacionalismo também, ou um contexto histórico de Portugal ter sido colonizador do Brasil? Você acha que tem algum, você que viveu lá de fato, não, você acha que tem alguma relação com isso? Eu vou explicar mais ou menos o seguinte: quando eu fui cursar o meu mestrado lá, que eu cursar o meu mestrado, que eu fui lá para estudar economia da União Europeia, eu cursei na melhor escola de economia de lá, que é uma escola pública, né? O ISEG lá é uma escola pública, que é a melhor escola de economia do país, tem grandes professores. O que eu sofri um constrangimento lá, porque eles não acreditam eles não acham que nós falamos português. Esse é que é o grande problema. Nós falamos brasileiro, para eles nós falamos brasileiro, nós não sabemos falar português. Nós falamos brasileiro. É o chamado português do Brasil. Português do Brasil. Então, nós falamos brasileiro. Então, eu fiz mesmo uma redação que foi totalmente riscada, porque concordância, palavras que não são a mesma coisa. Assim, equipe. Nós chamamos aqui equipe. Lá eles chamam equipa. Certo? Entendeu? Uma série de palavras que não é a mesma correspondência e a mesma, até mesmo na forma de verbal, né, só de concordância, nós não fazemos para ele, nós nos fazemos de forma correta. Entendeu? Então, isso constrange, né, o brasileiro, né, que passa por essa situação, e inclusive me obrigava a ter que fazer uma correção antes de encaminhar qualquer redação. Lá eu tinha que ir ao computador para poder fazer uma correção para passar para o português de Portugal. Sim. Mas não é questão como você falou, não é questão histórico, não. Sim. É uma questão recente, porque o que acontece também é um fator. Aí eu vou explicar que é mais fácil, porque eu lá tive empresa, certo? Trabalhei lá com empresa minha e trabalhei como empregado, como gestor lá de uma empresa. Certo? Trabalhei 8 anos como gestor de uma empresa. E o que acontece é o seguinte, com relação a isso, o brasileiro tem uma grande vantagem em relação a qualquer outro país do mundo, que eu saiba. Sim. Porque ele é um profissional, não é que ele seja mais qualificado, ele é um profissional versátil. Ele consegue resolver uma porção de situações ao mesmo tempo. Ele vai se adaptar ao momento e àquela necessidade. Você vê um pedreiro, muitas vezes, ali ele é um exímio pedreiro, mas se houver uma necessidade de resolver um problema de encanador, aí que vem a diferença. Lá ele não chama encanador, chama canalizador. Né? Se um problema de um canalizador, ele vai resolver. Se for um problema de eletricista, ele também vai resolver. Pode não resolver contento a 100%, mas ele não vai deixar de fazer. E o português deixa de fazer. Eu digo porque eu trabalhei em uma empresa, durante, como eu falei, essa empresa de importação de automóveis, durante 8 anos, e lá nós tínhamos isso. O que eles chamam lá, que eles chamam lá de bate-chapa, que é um indivíduo que aqui chama chapista, né? Sim. Lá é bate-chapa. Ele, se chegasse um paralama que precisasse consertar qualquer coisa, ele esperava o mecânico desmontar o paralama. Ele não desmontava o paralama. Para dar o para-choque livre? Não. Dava a ele o paralama separado, livre, para ele poder resolver o problema dele lá. Não é que ele não soubesse, não. Ele até sabia, mas ele não fazia.
Ele esperava o mecânico resolver lá a situação para poder... Ele é especialista só de... especialista em bate-chapa. O negócio dele é isso. É por isso que dizem ele que, resolve... que é coisa de português, então. Exato. É também isso. Mas não é só o português. De modo geral, na Europa toda é assim. Cada um no seu galho, cada um resolvendo o seu problema. Comento muito que serviço é uma coisa muito, muito complicada lá. E falou que eles são grosseiros, né? Não, o português também tem um lado seguinte. Ele, para nós brasileiros... Porque... a grande vantagem do brasileiro lá é porque o brasileiro é um cara dócil, um cara suave, um cara de diálogo fluente e não é agressivo em relação aos portugueses. O português é uma pessoa até um pouco rude e um pouco até agressivo da forma como ele fala, certo? Muitas vezes ele não quer lhe agredir. Porque o português é uma pessoa querida, uma pessoa amável, mas ele não demonstra essa amabilidade, isso. Ele não demonstra carinho, ele não demonstra proximidade, sim, ele não gosta de toque. O brasileiro gosta muito de toque, abraçar. Quando ele gosta da pessoa, ele gosta de abraçar, ele gosta de pegar naquela pessoa, ele sim, gosta de conversar tocando na pessoa. O português detesta isso. O europeu detesta esse sim, tipo de intimidade, você entendeu? Entendeu? Então, lá você... Vamos dar um exemplo. Lá, você tratar o outro de você é de uma forma íntima. Sim. Entendeu? Ele trata por tu. Aí você vai conversar com a pessoa lá. Aí você diz, ele disse, eu não lhe conheço. Você me tratando por você, me trate por tu. Ele diz logo, de imediato, a você. Às vezes você conhece ele, convive com ele há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Trabalhando até às vezes junto. Pra gente aqui o tu é o mesmo você. Mas para ele não, para ele é diferente. Para ele se você é íntimo dele, você é uma pessoa próxima sim, dele. Tu é uma coisa que eu lhe conheço e tal, a gente convive aqui, cada um na sua. Vou dar outro exemplo, que é muito comum. Aqui você convida, você faz um aniversário, você leva 20 pessoas para sua casa, 30, e chega mais 30. É certo? E na laje. E todo mundo fica em uma boa. Não importa que seja em uma laje ou que seja um apartamento de cobertura. Ou se você convidou, foi seu amigo do amigo. Entendeu? Então você vê, o cara faz um caruru, aí faz uma panela ali para 20 pessoas, aparece 40, 50 e termina comendo. Se você for na festa de areia ali... Aí rola 200. Lá não. Lá você é aniversariante. Você convida os seus amigos, ou sua família, ou alguns poucos amigos, você convida para ir a um restaurante. Você vai num restaurante, lá cada um paga o seu, certo? O aniversário leva o bolo, sim, lá depois canta os parabéns e a sobremesa é aquele bolo. E cada um depois vai para sua casa. Entendeu? Cada um tira o metal do brinco. Exato. Então, português, ele é aquele cara que se mergulhar com um sorrisal na mão não faz uma bolha. Não faz de hipótese alguma. Não, cada um na sua. Mesmo uma pessoa da família, certo? Você, assim... Tem uns portugueses brasileiros aqui, viu? Não, tem muita gente disso, boa. Eu tenho bons amigos e boas amigas portuguesas, entendeu? Pessoas, assim, ótimas, maravilhosas. Mas eu nunca fui na casa deles. Passei lá 17 anos convivendo com eles nunca me convidaram para ir na casa deles. Porque eles não convidam ninguém para ir na casa de ninguém. Ele muito não abre raro. Despesas novas, né? Não. Despesas só para se manter. Não, é porque é o seguinte... É invasão, né? Quebra a privacidade dele. Não, tem que levar em consideração um fato histórico também, certo? Entendeu? Eu estudei lá e fiz muita pesquisa. Portugal é um país pobre. O brasileiro tem que compreender que Portugal é um país pobre. É um país pequeno e pobre. Eu tive a oportunidade de, durante 2 anos e 4 meses, conhecer Portugal inteiro. Porque eu tive a felicidade de conhecer lá. Logo que eu cheguei, meu irmão me apresentou a um brasileiro, Jorge Calô. Ele é carioca, entendeu? E que trabalhava em uma empresa e ele viajava pelo Europa inteiro, Portugal inteiro. O trabalho dele era esse, viajar. Aí ele me convidou, como ele viajava sozinho, ele me convidou, porque você não quer ir comigo, pois nessa viagem a gente vai, sai daqui na segunda-feira, volta na sexta-feira. Útil, agradável. Eu disse, pô, aproveitar, vou conhecer. Ele disse, não, você vai, a hospedagem é paga pela empresa, você fica lá, você paga só a sua alimentação. Olha que beleza. Maravilha. Eu passei 2 anos e 4 meses viajando com ele.
certo? Fizemos uma grande amizade, até hoje somos grandes amigos. Eu falei com ele mesmo essa semana, somos grandes amigos, e ele é casado com uma portuguesa. Certo? Entendeu? Tem filho em Portugal e ele mora lá há mais de 40 anos. É uma pessoa que tem a vida dele lá em Portugal. Ele foi para lá também muito jovem, com 20 e poucos anos de idade, entendeu? E mora lá há mais de 30 anos. Entendeu? E acontece o seguinte, eu conheci bem o Portugal, que eles chamam lá de Portugal profundo. É aquelas aldeiazinhas, aquelas vilas que estão lá. Portugal é um país pobre, é um país que tem poucos recursos. Por quê? Portugal viveu durante muito tempo só exclusivamente dependendo do vinho, do azeite e da cortiça. Era a única industrialização que tinha em Portugal. Sim. Durante um período floresceu a indústria de confecções em uma região do norte de Portugal, que eu inclusive visitei, estive lá em Faf e em outros lugares. Mas essa indústria de confecção vivia terceirizada. As grandes marcas inglesas, principalmente, e francesas, fabricavam em Portugal a marca deles. Eles produziam, Portugal produziam essas grandes marcas e fazia uma facção com a marca portuguesa e vendia mais barato, um pouco mais barato. Com a mesma qualidade, mas um pouco mais barato que vendia, certo? Mas isso acabou. Certo? Depois que a União Europeia se uniu, a confecção acabou. Tinha calçados. A região lá também de Portugal, norte de Portugal, vivia de calçados. Eu conheci muitas cidades lá que viviam exclusivamente de calçados. Também dessa forma. Marcas internacionais que chegavam lá e a mão de obra barata. Aproveitava a mão de obra. Mão de obra muito barata. Então Portugal, a gente pode dizer que dentro da União Europeia é um país de terceiro mundo, né? Sim, Portugal, Espanha e Grécia. Esses três países, a Grécia eu não conheci, mas Portugal e Espanha, que eu trabalhei e vivi lá e conheci bem de perto, né? Conheci bastante a Espanha, conheci muitas cidades espanholas, trabalhei lá no sul da Espanha, mas eu lhe digo o seguinte, são países pobres. É claro, em relação ao Brasil, sim, são países muito mais evoluídos, culturalmente, e uma série de coisas que também são países muito mais antigos, né, do que o Brasil. O Brasil é um país novo. Mas o Brasil é um país rico, é um país de oportunidades. Sim, sim. Você conversa, como eu conversava com muitos estudantes lá, a perspectiva de um estudante universitário lá, isso aqui entristece lá. Você entendeu? Você conversa com um engenheiro, você conversa com um cara que está cursando direito, ou conversa com um cara que está estudando medicina lá, um estudante lá. Sim. Qual a perspectiva dele de emprego? Nenhuma. A não ser que ele vá trabalhar e fazer um concurso para trabalhar para o Estado, para o governo. Ele vai para a faculdade para adquirir só o conhecimento. Porque ele vai emigrar. Porque a quantidade de pessoas imigrantes que tem português nos Estados Unidos, no Canadá, é um negócio imenso. Por quê? Porque você não tem oportunidade. Você encontra portugueses na Europa inteira, espalhados. Você vai na Inglaterra, você encontra Luxemburgo. A quantidade de portugueses que tem em Luxemburgo é uma coisa assustadora. Eu conheci uma cidade na França que lá você fala português corrente. Em qualquer lugar que você for lá, você fala português. Por quê? Porque a imigração portuguesa já está lá na terceira geração. E todo mundo sabe falar português. Você vai em em um café, em um restaurante, em qualquer lugar, você fala português. Quando eu trabalhei na Inglaterra mesmo, eu fui lá tem uma rua, sim, lá em um bairro, que eu não me recordo agora o nome. Essa rua é uma rua só de portugueses. Todo o comércio lá é de portugueses. Sim. Você vai em um restaurante de comida portuguesa, você quer comprar um jornal de Portugal, você vai lá nessa rua. Você quer uma música, qualquer coisa. Você quer alugar um lugar, lá tem imobiliária que português, você fala português. Lá é a rua dos portugueses, só você fala português. Lá, fluentemente, lá com qualquer uma pessoa. Você tem outro fator também que eu tenho que salientar aqui, que isso passou muito comigo, que é o seguinte: lá as pessoas, enquanto eu não abria a boca, as pessoas achavam que eu era indiano ou que eu era africano. Mas nunca me dizia que eu era brasileiro. Eu também me chamavam, eu era indiano ou eu era árabe. Árabe, exatamente. Era certo lá no Canadá, era certo. Quando eu chegava, quando eu falava que era brasileiro, o cara olhava para mim. Exatamente. Enquanto não abria a boca, eu acho que é isso. Pedro Carlos, você foi 2 períodos lá. Aí eu queria que você falasse para a gente, até para o pessoal que está nos assistindo,
as oportunidades de emprego da primeira vez que você foi, Ah. quando você chegou, como é que você se fez para fixar um emprego, tal oportunidade, e dessa segunda vez que você foi? O que aconteceu? Na primeira vez que eu fui, era fácil. Qualquer brasileiro chegar lá, mesmo sem visto de trabalho e tal, conseguir trabalho e conseguir conseguir um emprego. Mesmo um subemprego, lá que é muito comum, né? Sim. O subemprego, principalmente no verão e tal. O que eu digo subemprego é o cara trabalhar de garçom ou na cozinha, entendeu? Lavando prato, uma coisa dessa assim, é muito comum lá. Porque é muito comum quem sai daqui É vai... isso que eu ia dizer. Eu passei por essa. Fazer faxina. Passei por isso. Eu trabalhei lavando comum. prato e tal, comum. E a gente vê até pessoas aqui que, vamos supor, que se julga aqui, que aqui no Brasil tem muito essa casta de rico, pobre e tal, que se julga rico. e tal. Lá não tem essa Lá distinção. você chega lá, você Não tem lava essa prato. distinção. Sim. Eu trabalhava lá e do meu lado era um filho de um senador da República. Não, o Aqui no engenheiro. Brasil, trabalhava comigo lavando prato. Eu conheci Não lá tinha essa. Mas você foi fazer intercâmbio. Fiz intercâmbio, mas eu tô falando assim que quem trabalhou comigo, o pai dele aqui no Brasil era senador da República do estado de Goiás. E ele trabalhava lá comigo lavando prato. Não, há um respeito muito grande em relação a isso. Eu digo isso pelo seguinte, eu tinha um amigo mesmo que ele trabalhava no carro de lixo, Sim. certo? Coletando Gari. lixo. Como gari. Dentro da escala, ele era funcionário público, certo? É funcionário, eu acredito que ele esteja vivo, é funcionário público. Mas acontece que o salário dele era superior ao meu salário, que eu era gerente de uma empresa. Sim. Gerente de uma empresa. Era uma pequena empresa, mas era uma empresa. Eu tinha um cargo de gerência e ele ganhava mais que eu, quer dizer, somando as horas extras que ele fazia e tal. Porque você tem salubridade, você tem uma série de vantagens, você tem trabalho noturno, tem uma série de coisas. Entendeu? Então, na realidade, há um respeito em relação ao seu trabalho, você entendeu? Independente da posição que você está, entendeu? E essa pessoa que é meu amigo, ele é uma pessoa esclarecida, uma pessoa de formação, tinha curso universitário, mas ele optou isso exatamente pelo ganho. Pedro Carlos, quando eu te pergunto isso, a questão de oportunidade de trabalho, é porque no Brasil aqui o jovem, eu estou falando jovem, mas pode ser qualquer pessoa, ele tem aquele desejo de sair do país, que ele acha que aqui o Brasil não tem oportunidades, não é? Exato. Ele acha que quando chegar lá vai ter emprego, o dinheiro vai ser bom, vai juntar dinheiro, tal. Ele tem toda essa sombra. Essa ilusão, realmente. Essa ilusão. É vendida essa ilusão, inclusive através de outros brasileiros que estão lá em Portugal fazendo lives e fazendo... Você vai no YouTube, você vê muitos brasileiros lá vendendo serviços e vendendo facilidades. Sim. Mero engano. Não vá pensando que vai ser fácil e que você vai conseguir trabalho chegando lá. Não. Você tem que conseguir o trabalho daqui. Se tiver uma oportunidade lá, eu vou dar. Você perguntou, Jaci, isso, eu vou lhe dizer o que aconteceu comigo em 2017. Já é a segunda vez que você voltou. Segunda vez. Eu tinha residência lá, garantida por 10 anos, quando eu vim para cá em 2009. Mas como eu voltei em 2017, eu já tinha perdido a minha residência. Fui lá, não era possível renovar a residência, né? Não tinha. Eu tinha que estar morando lá. Então, eu verifiquei, eu fui lá convidado para ir trabalhar em uma empresa. Sim. A pessoa é brasileira, tem uma empresa lá, tem 3 empresas lá, e eu não fui, e aí me convidou para passar um período lá, porque ela estava criando uma empresa nova e ela estava precisando de alguém para estruturar a parte administrativa da empresa. E a gente era daqui, de Simões Filho, mora aqui em Salvador, morava aqui, tem casa aqui em Salvador, ela vem muito aqui em Salvador, os filhos dela vêm aqui. Nós somos amigos de muito tempo, e ela me convidou, se eu não queria ir para lá, em 2017. Eu disse, tudo bem, fui. Quando chegou lá, eu fui ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras procurar verificar. Você acreditando, já passei 17 anos, passei, tem moral. Já estou nativo. Negativo. Foi negado. Além de negado, foi-me dito, você não pode trabalhar, você tem que voltar para Brasil, ou então ir na embaixada fora de Portugal e dar entrada em um pedido de trabalho. Esse pedido de trabalho vai ser analisado
e encaminhado para o setor Migração. de locação de mão de obra do Ministério de Trabalho. Se houver um português que pode fazer esse trabalho seu, ele vai ter preferência. Você não vai conseguir essa vaga. Se não aparecer... Quase um concurso público. Se não aparecer nenhum, eles vão fazer o chamado, que tem pessoas lá cadastradas. Porque lá, quando você fica desempregado, você fica por conta do governo, né? Você não vai morrer de fome, entendeu? A pessoa não tem mendigo no meio da rua porque está desempregado. Você não vai morrer de fome. Você recebe lá a sua cota de sobrevivência, lá você tem direito a isso, né? Então eles vão convidar 1, 2 ou 3 pessoas. Se essas 3 pessoas não se adaptarem, aí sim eu posso ser contratado, entendeu? Uma forma, de certa forma, é uma forma de ele proteger os deles. Proteger em proteção. Mas os portugueses, de modo geral, essa xenofobia, é por isso que ele acha que o brasileiro vai lá tomar o lugar dele. Sim. Certo? Sim. Porque veja bem o seguinte, quem é que tem emprego garantido lá em Portugal? O brasileiro que tem emprego garantido lá em Portugal, só tem um brasileiro que tem emprego, uma profissão lá que tem emprego garantido lá em Portugal. Que eu posso garantir que você sai daqui e tem emprego garantido lá. Porque na época que eu estava lá, eles vieram buscar aqui 500 e só conseguiram 200, que é na área de programadores. Quem é programador de informática, quem trabalha na área de TI, Sim. tem emprego lá fácil, certo? Por quê? Porque há uma carência de 2.000, 3.000 empregos, de 2.000, 3.000 vagas lá para trabalhar. Como aqui também há carência no Brasil desse profissional. Mão de obra é uma mão de obra qualificada, rara, difícil, em qualquer lugar do mundo. Principalmente agora nesse período da pandemia, que foi um momento que mais estourou. Aí cresceu a necessidade. Sim. Você entendeu? Maior ainda. Entendeu? Mas acontece o seguinte, eu fui para lá em 2017, passei essa situação toda, tive que retornar, né? Voltei em 2017 mesmo, tive que retornar, porque não podia ficar. Fui lá, fiz o trabalho que tinha que fazer de forma mais rápida possível, retornei. E 2019, foi 2019? Sim, em 2019 eles mudaram a legislação. Porque, sim, veja bem, quando eu fui para lá em 2017, eu já estava aposentado. Aí é que está, eu vou dar outra dica agora com relação ao brasileiro que está aposentado. Certo? Que eu conheci lá muitos brasileiros também. Está aposentado. Quando eu fui para lá, eles me disseram, você está aposentado, mas você não pode trabalhar aqui. Você pode pedir o que eles chamam lá de não residência. É a pessoa que vai para lá morar, sim, mas tem o seu rendimento fora de Portugal. Certo? Não depende de um emprego. Não depende de emprego lá. Mas isso foi até 2019. Em 2019 eles mudaram a legislação. O brasileiro que vai para lá, que tem aposentadoria, pode trabalhar em qualquer lugar de forma legal. Ele requer o direito dele de não residente, mas pode complementar o rendimento dele com trabalho. Isso foi ótimo, ótimo para os brasileiros em relação a isso, porque permitiu você ter uma qualidade de vida melhor. Porque você tem que levar em consideração que em Portugal, como qualquer outro país da Europa, você tem facilidades culturais que aqui, infelizmente, é bastante difícil. Em termos populacional lá, é uma população idosa? É uma população muito idosa. É isso. É a população muito idosa. Você tem lá 60%, mais de 60% da população tem mais de 60 anos de idade. Sim. Certo? A população envelhecida. Depois você tem uma população que o jovem lá emigra muito. Ele vai buscar outras oportunidades nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países. Você entendeu? Então, a mão de obra qualificada portuguesa não fica lá muito facilmente. Então, você entra lá em um ônibus, que eles chamam lá de autocarro, a maioria da população, a maioria das pessoas que estão ali são pessoas idosas, com 60, 70 anos de idade, 80 anos e tal, certo? Entendeu? Porque eles não consideram pessoa com 60 anos idoso, mas a partir daí, lá é a partir dos 70 anos. Mas acontece o seguinte, você tem essa distinção em relação a isso, você tem essa dificuldade em relação a isso. Depois você tem outra dificuldade lá. As pessoas querem morar na cidade grande. A cidade do Porto e a cidade de Lisboa, que a capital e a cidade do Porto são as duas maiores cidades do país, detêm
a maior parte da população está concentrada nessas duas cidades. Sim. As vilas do interior, dos distritos, só tem lá pessoas idosas e viúvas. Você vai em uma vila daquela, é um marasmo, é uma coisa parada, não tem nada para se fazer, não tem nada para onde ir, não tem nada para se fazer, não tem trabalho, não tem emprego, não tem nada. Vive do campo. Lá vive do campo. E ademais é o seguinte, é muito comum a Câmara Municipal, que lá é equivalente à prefeitura, porque lá não tem prefeitura, não tem prefeito, tem presidente da Câmara, eles estão pagando, dando um valor para que os casais jovens se fixem na cidade, Sim. dão emprego e ainda dão um valor para a pessoa ter filhos. Então... Mantém esses filhos durante vários anos por conta a custa do governo. Porque ninguém quer morar. O que o Japão fazia de dizer a população também, né? O jovem lá não quer ter filho e nem quer morar na cidadezinha pequena. É o inverso da Índia, né? A Índia está cortando os benefícios da família que parte. Se tem um filho, o governo apoia. Se tem 2 filhos, tchau, já corta. Exato. A Alemanha mesmo tem um valor bastante substancial. Eu fui morar, agora, eu vou fazer só um pequeno parênteses aí para dizer a vocês o seguinte, quando eu retornei agora, 2017, Portugal tem várias ilhas. Sim. Essas ilhas são distantes do continente europeu, já são quase perto da África. São 2h20 de voo entre Lisboa e os Açores. Os Açores é um arquipélago que tem muitas ilhas. Eu passei um período lá, quando eu morava lá, residia lá na Ilha Terceira, que tem uma base militar dos Estados Unidos nessa ilha. Sim. E agora eu fui para Ponta Delgada, que é a capital, né, dessas ilhas. Certo? Fixei lá. Raramente você encontra brasileiro lá. Entendeu? Raramente se encontra brasileiro. Agora você vê o que acontece. Os Açores, eles têm um sotaque muito diferente de nós brasileiros e diferente dos portugueses. Quando um açoriano vai para o Portugal, continente, ele lá também sofre bullying. Você entendeu? Pelo sotaque que ele tem. As pessoas acham... Você acha que esse sotaque, essa mudança, é porque ele está mais próximo da África do que do centro... É meio difícil, porque o contato dele no passado era só de navio. Sim. Certo? Praticamente. Né? Você levava não sei quanto tempo viajando para ir para o continente. A pessoa só saía dos Açores em última alternativa, ou por doença, ou por uma coisa grave, ou para resolver uma situação realmente que se exigia, porque era uma viagem longa para ir para lá, e cara. Tá certo? Então, as pessoas ficavam muito confinadas nos Açores. Certo? Tanto que a colônia de açorianos no Canadá é uma colônia enorme, porque é mais próximo, fica mais fácil de você ir para Vancouver dos Açores do que ir para Lisboa. Fica mais perto. Vancouver é 1h30 mais ou menos de voo e para Lisboa é 2h20. Pedro Carlos, quando eu pergunto a você sobre a oportunidade de emprego, que um amigo meu recentemente estava conversando comigo dizendo que ia para Portugal. Ele se formou comigo na área jurídica, advogado. E ele disse, não, eu vou para Portugal porque o pessoal está lá, eu vou lá, vou tentar a vida. E eu até liguei para você e disse assim, Carlos, mas advogado é diferente. Aí você me disse, cuidado que lá a legislação é totalmente diferente. Advogado é diferente. Primeiro. O advogado, quando chegar em Portugal, ele tem o direito de conseguir a ordem de lá, de advogar. Sim. Certo? Mas acontece que não é só a legislação, não é só você conhecer a legislação, mas o ritual lá é completamente diferente daqui. Sim. Você entendeu? Então o advogado vai ter que se adaptar e não vai ser fácil ele se adaptar à rotina de um advogado lá em Portugal.
Portugal. Ainda mais aqui, se ele estiver acostumado com juizado, com... Exato. Então você lá, o advogado lá não tem esse acesso ao juiz como tem aqui, entendeu? Essa facilidade. Lá é bem mais complexo lá, entendeu? A questão das delegacias, né? A questão, uma série de questões que também são resolvidas lá juridicamente é mais complexa. Certo? Entendeu? Lá a pessoa lá tem mais. Não é que tenha mais direito. O Brasil a legislação brasileira é uma legislação bastante avançada em relação ao resto do mundo. Talvez até bem mais avançada do que em Portugal. Mas o ritual é diferente. Sim. Você entendeu? A forma, o procedimento, o inquérito, as coisas todas. Ele praticamente teria começar do zero. É. E se ele não for trabalhar com um advogado, em um escritório de um advogado português, aí vai ter muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade mesmo. Porque se ele for trabalhar, a não ser que ele vá trabalhar no escritório de um brasileiro que já trabalha lá há bastante tempo e que já faz, que tem vários brasileiros daqui que saíram daqui, que cursaram mestrado lá, cursaram doutorado lá e que resolveram depois ficar por lá. Eu mesmo conheci 2. Né? Como conheci também médicos e outras profissões, dentistas e outros brasileiros que fizeram isso. Essa semana eu assisti que Pedro Scooby, surfista, sim, ele participou do BBB aí recentemente, ele participou de um programa de podcast, ele estava falando que hoje ele está residindo mesmo em Portugal. Certo. Aí os filhos dele... Nazaré, né? E ele disse que Portugal não é como a gente pensa. Ele fez a declaração, dizendo que Portugal... O pessoal lá invadiu a casa dele, roubou a casa dele, e a questão de oportunidade de emprego é difícil. Ele falou esses 2 pontos. Aí eu queria que você falasse a questão da violência lá. A questão da violência é a seguinte, eu vou fazer somente um parêntese. Quando eu morava lá, ainda no início dos anos 90 no final dos anos 80 por aí, eu algumas vezes encontrei com o Fafá de Belém andando lá na rua com outras pessoas e tal, como encontrei com a baiana Daniela, apesar dela ser portuguesa, né? Também ela tem dupla nacionalidade, andando lá na rua normalmente, sem nenhuma cesta e tal. Brasil disse assim, o Brasil está violento, residente lá, Portugal. O que levar em consideração é o seguinte, você Lisboa, se o indivíduo... Você até me lembrou um caso de Daniela no The Voice, aquele da questão que você falou das palavras. No The Voice, que ela vira o nome da menina, ela de costa, vai falar com a menina, ela apertou o botãozinho e virou pra menina. Aí perguntou a menina, como é seu nome? Ela, olá. Aí ela, olá. Aí ela, é bem-vinda, né? Bem-vinda. Ela, bem-vinda, seja bem-vinda você também. Era o nome da você vê como é que... Me perdoe só te interromper, mas que eu me lembro dessa questão do... A questão, nós temos um problema grave na Europa, que eu encontrei isso em todos os lugares, que é o problema da droga. O problema da droga não é questão de você ver a violência aqui, a violência lá é também muito grande em relação à questão da droga. Sendo que lá você, a droga, Portugal mesmo, tinha um bairro lá, eu me lembro bem, que chama-se Casal Ventoso. O Casal Ventoso era um bairro onde nem a polícia entrava. Certo? Era um bairro voltado para a droga mesmo. Lá só ia quem queria comprar droga, queria negociar droga, essa coisa toda. Isso, quando eu morava lá ainda, isso acabou. Houve um programa do governo, certo? Entendeu? O governo estabeleceu uma forma de resolver a situação. Né? As pessoas, quando eu vejo em São Paulo, né, a Cracolândia, era semelhante à Cracolândia, não tanto assim como a Cracolândia, mas era semelhante. Tinha drogado lá no meio da rua e amontoado lá de qualquer jeito. Roubavam as pessoas, tudo mais. Eles resolveram isso com metadona. Eles colocaram vários... Eu me lembro bem que tinha uns trailers que lá tinha uma assistente social, um médico, um enfermeiro, uma série de equipamentos. Encontrava o drogado, levava o drogado lá e o drogado tinha o direito de todos os dias ir lá 2 vezes ao dia pegar o metadona. Ele tomava o metadona, aí serenava a necessidade da busca da droga. Certo? Com o passar do tratamento, eles tentavam recuperar uma parte desses drogados.
Entendeu? A parte desse drogado era recuperado profissionalmente e tal, dava uma oportunidade a eles. Sim. E muitos desses drogados tinham formação, tinham capacidade de trabalho, tinha profissionais que entraram na droga e não conseguiram mais sair. Entendeu? Então, serenou essa situação. Mas eu lembro bem que no centro de Lisboa, no coração de Lisboa, tem o Parque Eduardo VII. O Parque Eduardo é um parque imenso, né? Tem estufa de câmara fria, tem estacionamento, tem uma área assim belíssima. É um local que fica assim em uma subida, entendeu? Um local você tem uma vista belíssima da cidade, de uma parte da cidade. Mas é aconselhável, tem bons restaurantes lá, tem 2 bons restaurantes lá, restaurantes caros e tudo mais. Mas à noite, a prostituição e a droga lá era um negócio sério. Então, era aconselhável você nem passar de carro lá, por ali. Você passar com cuidado. Sim. Porque a droga lá e a violência era muito grande. Entendeu? Claro que acontece em todo lugar você aparecer uma pessoa ou outra, você ser roubado, ser enganado de alguma forma por alguém. Sim. Mas não é a violência lá. Eu posso lhe dizer o seguinte: eu nunca vi nenhum ato de violência assim dessa forma. Porque as pessoas que praticavam maior nível de violência eram as pessoas drogadas. Tem lá eu vou fazer aqui entre aspas, uma visão muito... O cigano lá é muito mal visto. Né? São pessoas muito mal vistas em relação a esse tipo de violência, você entendeu? A cometer roubo, tentar enganar as pessoas, fazer mendicância nos pontos de ônibus, entendeu? Você vai lá, você vê que são ciganos. Muitas vezes ele pode também lhe enganar, lhe roubar, se tiver oportunidade, se tiver com o carro ali aberto, ele vê uma coisa com facilidade, ele pegar. Havia esse tipo, não sei se dá esse tipo de cuidado que a pessoa muitas vezes tem, às vezes o cigano não tem nada a ver com isso, entendeu? Às vezes o cigano até é uma boa pessoa e trabalhador e tal, mas as pessoas têm sempre esse cuidado de olhar. Mas lá existe violência, a violência doméstica é grande. Outra coisa também, em Portugal, a violência doméstica é grande, certo? Entendeu? E as pessoas são muito agressivas também, certo? Aparentemente, aqui, quando o indivíduo... Você tem um problema de carro... bateu e tal, aí você desce do carro, aqui o cara às vezes já desce armado, querendo atirar no outro, ou dar um murro, uma coisa dessa. Isso realmente lá não acontece, porque se lá acontecer é uma coisa muito grave. Mas é muito comum você ver discussões lá acaloradas e tal, entre as pessoas e tudo, entendeu? Há um nível que para nós brasileiros muitas vezes não precisava daquela violência toda, e o cara já desce do carro de forma agressiva. Entendeu? Até a forma rude, como eles falam, é realmente um pouco agressivo para nós brasileiros, né? Como eu falei, nós brasileiros tratamos de uma forma mais carinhosa, mais cortês. Né? Lá não tem muito isso, não. Eu não lhe conheço, como eles dizem lá, eu não lhe conheço de lado nenhum. E aí, entendeu? Trata com certo... Pedro, e levando assim, eu passei uma questão quando eu fui para fora, que eu tive que sair obrigatoriamente com plano de saúde. Sem plano de saúde, o pai não me aceitava. Era uma questão obrigatória. Obrigatório. E eu senti muito isso lá, que tipo assim, aqui hoje eu tenho um plano de saúde, beleza, mas eu sei também que se não tiver, eu tenho um sistema público de saúde que tem as dificuldades dele, mas eu sei que ele consegue me assistir. E lá não existia... Não, você tocou em um ponto importante. Sistema público de saúde. E eu passei a situação com um amigo meu que foi comigo, que ele teve um problema dentário. E nosso plano de saúde estava demorando em dar resposta. E dentista diferente que eu passei lá em Vancouver, que era dentista aqui no Brasil, você encontra a zilhões na esquina. Lá em Vancouver não, você tinha os pontuais. E para você chegar lá no dentista era extremamente caro. Era um procedimento caro. E ele estava com uma dor no dente, uma dor absurda. E ele precisava colocar, não lembro se uma obturação caiu ou o procedimento de arrancar o dente. O plano não liberava. Certo. E a gente foi conversar com a dentista, moça, pelo amor de Deus, a gente vai deixar ele sentindo dor. Não posso fazer nada. Mas deixa... Se o plano liberar, ele tira, a gente resolve. Se não liberar, vocês pagam.
Só assim. Então eu senti muito isso. Eu fiquei... Mas não é só lá. Eu vou dizer aqui o seguinte: o brasileiro tem uma coisa que não existe em nenhum país do mundo, que chama-se SUS. Só existe no Brasil. É isso. Assistência médica gratuita só no Brasil. Aqui você tem assistência, qualquer um. Independente de pagar ou não pagar, você tem o SUS. Sim. Temos que agradecer muito a possibilidade do governo contribuir dessa forma, porque é exemplo no mundo. É uma experiência Sim. que só acontece no Brasil, que agora com a pandemia ficou provado que este é o caminho para um país de qualquer dimensão. Em Portugal, como na Europa toda, e fora do Brasil, não existe assistência médica gratuita. E depois, como você falou, lá você tem uma situação, muitas vezes grave, de precisar fazer até uma cirurgia, você está sentindo uma dor forte, você não sabe o que você tem, e muitas vezes aquela dor vai levar a fazer uma cirurgia, e você vai morrer, porque você não vai ter assistência. Se você não tiver dinheiro para pagar, você não vai ter assistência. Mas você vai na emergência? Vai na emergência, sim. Mas você vai ficar esperando lá ser atendido. Você vai pagar uma consulta, você vai esperar ser atendido lá, quando for possível ser atendido. O cara vai atender, vai marcar os exames, que você vai pagar também. Se você não tiver dinheiro, você vai pagar depois, mas você vai pagar. Entendeu? Uma assistência qualquer lá, você vai gastar o dinheiro que você ganha 3 meses. É isso. 1.000 euros não dá para pagar nada. Eu saí daqui com o plano de saúde, Júlia, que eu tive que pagar, foi $320. Eu saí daqui com o plano pago. Sim. E eu tinha que pagar de acordo com a minha estadia. Se fosse 6 meses, 3 meses, 1 ano, tinha que pagar a cobertura desse período. Se você não tem seguro, lá também existe essa facilidade, né? Você faz seguro para tudo. Né? Você faz seguro para qualquer coisa. Então, a forma mais tranquila é você fazer um seguro, se prevenir com relação a isso, ou você tem um assistente, para você ter uma assistência médica. Se você não tiver plano, se você depender da assistência... Mas como é que acontece, Carlinhos, se a pessoa chegar a sentir mal de uma certa forma que não dê tempo a pessoa... Não, você vai para emergência, certo? Aí ele faz, depois te cobra. Você vai para emergência... um acidente ou uma situação muito grave, você vai para a emergência, vai ser resolvido, você não vai morrer, você vai ser resolvido aquilo, certo? Entendeu? Mas você vai ter que dar uma garantia e você vai ser cobrado daquilo. Você vai ser cobrado. Mas a fatura vai ser colada no seu braço. Vai ser colada. Como acontece aqui, e você vai ser você vai ser acompanhado, porque é o seguinte, lá é o seguinte, se você é estrangeiro, você vai ter que pegar um residente para se responsabilizar por você. Sim. Certo? Entendeu? Lá em Portugal, pelo menos, é assim. Você vai ter que ter um residente. Você mora onde? Quem é que vai garantir para você? É um português ou um residente aqui? Aí aquele cara tem que ir lá, assinar, se responsabilizando, porque se você não pagar, essa outra pessoa vai pagar. Assim, lá no Canadá, no Vancouver, minha carteira de trabalho era assim. Quem era responsável por mim era a coordenadora da escola. Isso. Ela assinava a minha carta de encaminhamento. E quando eu assinava a minha carteira de trabalho, que eu tinha uma carteirinha de trabalho lá, o dono do local assinava e minha tutora assinava se responsabilizando por você. Tanto que quando eu falei meu período, eu voltei, eu fiquei 1 ano. Quando eu terminei, eu tinha que voltar para dar baixa minha carteira. Ela recortava a folha que tinha lá, das assinaturas abaixo, para ela informar o governo que eu estava indo embora, que eu tinha findado. Então o Brasil é uma verdadeira pátria-mãe mesmo? Eu acho o seguinte, o Brasil é um país de oportunidades. O jovem brasileiro ele não deve ficar só preocupado. Claro, eu gostaria que cada brasileiro tivesse a oportunidade de sair do Brasil, passar uma temporada fora, conhecer um pouco lá fora, para poder valorizar um pouco mais as oportunidades que ele tem no Brasil. Aqui no Brasil, você consegue, com dificuldade ou sem dificuldades, você consegue empreender, ter negócio, crescer, desenvolver, porque você tem um mercado de 220 milhões de pessoas que poderão abraçar o seu negócio. Né? É um país continental, um país de muita oportunidade. Se não tem aqui na Bahia, você pode ter em São Paulo, em Recife, em Fortaleza, entendeu? Em qualquer uma outra cidade. Há milhões de oportunidades. O que o brasileiro precisa fazer é estudar, pesquisar,
É buscar essa oportunidade. Não se contentar. Agora eu vou fazer uma crítica que eu acho que é uma crítica construtiva, sim, em relação à vida do brasileiro. O brasileiro gosta muito de curtir a vida. O brasileiro precisa curtir menos a vida. Certo? Sim. Eu não quero dizer que o europeu esteja certo. Não concordo com o europeu nem o americano. O europeu americano só curte a vida quando se aposenta. Certo? Aí ele sai para viajar pelo mundo. Mas o brasileiro tem aquela máxima que diz assim, a vida é curta. Aí é que está o problema, sabe por quê? O cara ganha um salário mínimo, mas no final de semana ele não abre mão de ir bater o baba, tomar uma cerveja, comer um acarajé, mas ele não sabe quanto é que custa aquilo no final do mês, que ele comeu 4 acarajés. Vai enforcar ele de qualquer jeito. Aquilo ali vai fazer uma diferença no final do mês. Eu não estou dizendo que ele não faça. Ele faça, mas ele tem que ter responsabilidade e ter equilíbrio. Tem outra crítica também que eu faço, mas essa crítica não é, eu acho, não considero como crítica, mas eu estava inclusive falando com um amigo hoje, que ele esteve lá em casa, e eu disse a ele o seguinte: olha, eu faço pesquisa. Depois que nesses últimos anos, a minha vida é fazer pesquisa e estudar. Eu estou inclusive escrevendo 2 livros em relação a esse meio período de pesquisa, né, na área de alimentação e nutrição, que permita uma pessoa ter um estágio de vida mais longa. Vamos dizer assim, eu cheguei aos 70 anos, mas eu nunca operei, eu nunca tomei remédio, eu não tenho problema de saúde, graças a Deus eu nunca sofri disso. Mas cervejinha tomando? Não, eu tenho uma vida normal, como outra pessoa qualquer. Bebo, não fumo, mas eu bebo, e nem como carne vermelha, evito. Mas eu tendo necessidade ou tendo oportunidade, eu querendo desfrutar dessa oportunidade, sim, eu não abro mão disso. De tomar uma taça de vinho, de confraternizar com meus amigos com uma cerveja, de comer um churrasco, se for até o caso, evito, mas entendeu? E eu quero provar que você pode ter uma vida saudável, chegar à idade que eu cheguei, que eu comecei isso quando eu estava com 40 anos de idade, de forma saudável, sem doença, sem sintomas de doença, porque a gente nunca sabe, mas sem sintomas de doença, fazendo seus exames de forma regular e descobrindo que realmente você pode ter uma vida equilibrada sem precisar desse modismo, de estar nessa loucura de emagrecer, de engordar, de estar mais gordo, estar mais magro, entendeu? Eu tenho aproximadamente 15 anos que não engordo nem emagreço. Não é porque eu eu tenho uma alimentação equilibrada. Eu tenho uma alimentação equilibrada e qualquer uma pessoa poderá ter essa alimentação equilibrada tendo na sua própria casa, fazendo na sua própria casa. Mas eu uso mesmo 3 probióticos na minha vida diária, de forma diária. Certo? Entendeu? Sim. Que são importantes você ter isso, porque a macrobiota nossa que nós temos é o nosso segundo cérebro. Ela está no nosso intestino para exatamente criar todas as bactérias necessárias para poder gerir uma alimentação que você vai usufruir daquela alimentação. Sim. Você gerir um sistema orgânico saudável. Sim. Então eu alimento essa macrobiota através de bactérias saudáveis, através desses probióticos, certo? Que é fácil, simples. Eu estou mostrando nesse livro, é fácil e simples você cultivar em sua casa. Você tem uma horta em sua casa, é facílimo. Mas eu moro em um apartamento, eu moro em um quarto de 5 metros quadrados, você pode ter uma horta, do mesmo jeito. Eu vou explicar isso, como é possível você ter uma alimentação saudável. Como é que você pode fazer isso, né? Mas tem um outro fator que é muito importante. Falar de alimentação saudável é muito importante, mas muito mais importante é a cabeça. Sim. O problema emocional representa 99% da sua vida saudável, certo? Há 30 anos atrás, eu escolhi um caminho espiritualista, mas independente do caminho espiritualista, eu resolvi fazer meditação. Meditação é fundamental para você ter uma vida saudável. Pedro Carlos, por isso que agora eu estou fugindo de problema, eu quero ficar bem. Né? Vai que tocar cavaquinho. O Pedro Carlos, voltando a falar de Portugal, teve um português que até advogado que estava aqui
na Bahia, que ele falou comigo, ele disse, rapaz, a gente levou para Portugal um projeto da Bahia que mudou a história de Portugal, que é o saque. Sim, isso é verdade. Ou seja, o não, saque... tem duas coisas. O saque que foi criado não, aqui na Bahia... Tem duas coisas. Né? Que é o serviço de atendimento de vários serviços públicos em um único lugar. Isso. Ele disse que Portugal pegou esse projeto, aplicou lá, que mudou Portugal. Mudou radicalmente. Vamos dizer assim, você em Portugal consegue abrir uma empresa em 24 horas. Certo? Você, mesmo sendo estrangeiro, você chega lá, abre a empresa na mesma hora. Você chega lá, dentro do saque. Dentro do saque. Você tem tudo lá para você resolver. Certo? Entendeu? Agora, o brasileiro levou duas coisas que para Portugal que deu certo. Que foi o saque. Tem outra coisa que pouca gente fala, que deu certo, que foi para lá nos anos 70 ainda, que chama-se rodízio, churrascaria de rodízio. Sim. Deu certo em Portugal. Você vai, espalhou, você vai nas grandes cidades portuguesas, todas têm uma churrascaria ao estilo da churrascaria brasileira, servindo da forma que o brasileiro serve, com o mesmo padrão, da mesma forma, com a mesma condição, claro, com o preço lá em cima, né, mas completamente diferente. Mas deu certo. Todos os empresários brasileiros que foram para lá fizeram sucesso, ficaram ricos, ganharam muito dinheiro, e os portugueses adaptaram isso e foi uma coisa que funcionou perfeitamente. E para a gente fechar nosso assunto aqui e nosso episódio, Portugal ainda é boa cidade para morar para quem está com dinheiro ou para ganhar dinheiro lá? Olha, Portugal tem pouca oportunidade de você ganhar dinheiro. Eu vou dizer o seguinte, em Portugal, as coisas mais comuns que você encontra lá, que você pensar que, eu vou levar para Portugal, para fazer em Portugal, lá você vai encontrar a concorrência, que poderá vir uma pessoa da Inglaterra, ou da Inglaterra não, poderá vir uma pessoa da Itália, da França, de qualquer um dos 25 países, também montar uma vizinha a você e a coisa desandar. Seguir o líder, seguir o líder. E depois, mais o seguinte, você tem mais uma outra dificuldade, você não tem capital suficiente para se estabelecer lá. Há uma enxurrada, nesses últimos 10 anos, há uma enxurrada de brasileiros lá montando empresas lá. Mas são pessoas de alto valor aquisitivo, tem um poder de ganho muito grande. Tem, inclusive, agora recentemente eu estava lendo um local para idosos, que foi inaugurado lá, já inaugurado em vários lugares, um local de alto luxo para idosos lá em Portugal, foi uma construtora brasileira que criou esse espaço. Sim. Certo, entendeu? Lá você tem uma estrutura realmente do primeiro mundo mesmo, lá, de alto nível, criado por brasileiros lá. Mas as pessoas são autocapitalistas, são muitos milhões eles investiram lá para conseguir esse padrão de qualidade que os portugueses não tinham. Os brasileiros levaram esse padrão de qualidade. Tem outra coisa também que os brasileiros levaram, elevaram o padrão de qualidade em Portugal, que foram os arquitetos. Sim. As construtoras levaram os arquitetos. Hoje, em Portugal, quando eu saí de lá, já tinha começado, e você vê apartamentos lá com o estilo do Brasil, que você não encontrava lá. Entendeu? O estilo brasileiro nós estamos muito mais avançados do que os países europeus, a nível de arquitetura, a nível urbanístico. Né? A qualidade de vida aqui é muito o famoso superior. Cimentão, né? Agora você perguntou, a nível ganhar dinheiro, qualidade de vida, sim. Você quer uma boa qualidade de vida, mas se você tem dinheiro para se manter. Sim. Se você vai trabalhar lá somente, a não ser que você vá trabalhar em uma grande empresa. Se você tem dinheiro, mas uma vida cara lá. Uma vida cara, não uma vida barata. Você não pense, você aqui, mas assim, você tem 10 mil reais aqui. O cabeça branca que gasta dinheiro, o cara lá não pode... Você tem uma aposentadoria aqui de 10 mil reais, certo? Você vive uma vida confortável aqui, né? Aqui em Salvador, ou aqui em Lauro de Freitas, em qualquer lugar, você vive com 10 mil reais. Lá você não vai viver uma vida confortável com 10 mil reais. A não ser que você adquira uma casa, né? Se você adquirir uma casa, tiver a casa própria, sim, você vai viver uma vida confortável. Mas se você tiver de pagar aluguel, realmente não vai ser. Metade do dinheiro vai. Não vai ser. Pedro, você não acha que... vou voltar ali só um pouquinho ali, só para a gente
dar só um toque aqui dessa questão de fazer uma autocrítica aqui no nosso país também, que é a questão do Ciências Sem Fronteiras, o que o Brasil criou, o governo criou para levar os jovens para fora, se aprimorar, estudar, conhecer e trazer. E a gente viu muito o governo investir, mas não viu o governo cobrar o retorno. Então essa questão que você falou lá atrás dos jovens não ter esse gás. Que a gente viu muito jovem indo embora, muito jovem ganhando conhecimento, mas aplicou o que aqui pra gente, né? Porque a grande dificuldade do brasileiro fixar aqui, depois de retornar dele fazer um doutorado, um pós-doutorado lá fora, sabe por quê? É o seguinte, você aqui não tem condições de trabalho. Ou você trabalha na iniciativa privada, porque o governo vive aí sem recursos para pesquisa. O CNPq, que é o órgão que poderia incentivar isso aí, não tem dinheiro nem para se manter, nem para pagar quase os funcionários dele. Como é que você vai fazer pesquisa? Você pode ver, qualquer universidade aí que faz pesquisa não está fazendo pesquisa. Quem está fazendo doutorado e pós-doutorado aqui no Brasil não está fazendo pesquisa porque não tem dinheiro para pesquisa. Eu, inclusive, estive conversando com um mesmo que ele disse que está tirando dinheiro do bolso dele. Tirou dinheiro do bolso dele para dar continuidade à pesquisa, porque senão ele não concluía a pesquisa que ele estava fazendo. Ia perder todo um trabalho que já vinha fazendo há bastante tempo. Então, o governo brasileiro, nós brasileiros temos que exigir exatamente isso. O governo tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. Só assim nós podemos dar oportunidade realmente a quem vai lá para fora e que volta e chega aqui e não consegue trabalho. O caminho é tecnologia, né? O caminho é tecnologia. E arrumar casa. E nós temos, o brasileiro é um profissional muito requisitado fora, exatamente por isso, porque ele é uma pessoa que vai se adaptar rapidamente a determinadas situações. Eu digo isso pelo seguinte, em qualquer situação, eu digo isso pelo seguinte, eu fui para a Inglaterra, trabalhar na Inglaterra, eu não falo inglês fluentemente, eu falo inglês precariamente, fui para a França falo francês precariamente, mas você vai se adaptando àquela realidade lá, e a partir daí você começa a se desenvolver, você vê essa necessidade, e aí você busca essa necessidade, e a partir daí você começa a buscar isso aí, pouco comum. Você não vê isso acontecer, com um árabe que você encontra lá, um africano que você encontra lá, você não vê acontecendo isso. Eles se fecham no ambiente deles e eles não tem essa facilidade. Nós, culturalmente, temos essa oportunidade, temos essa busca, né? Essa busca de procurar melhorar, de estar mais preparado para poder enfrentar essas dificuldades. Então, para fechar nossa conversa aqui, você quer me dizer que o brasileiro é objeto de estudo da NASA, né? É ninja. Carlinhos, Pedro Carlos, muito obrigado por sua presença, viu? Faça suas considerações aí, Pedro Carlos. Eu só quero agradecer essa oportunidade e desejar que o Jurapod seja um sucesso, não só na Bahia, mas no Brasil, que a gente seja assistido aí pelo resto do mundo, por aí, e que esse pequeno bate-papo aqui, humildemente, eu digo isso, não tenho nenhuma situação, é uma forma de contribuir para que o brasileiro não fique imaginando que lá isso, aquilo é difícil. Não, é difícil e fácil, depende. É questão de oportunidade. Cada um teve seu espaço, teve sua oportunidade. Nós temos brasileiros de sucesso em várias partes do mundo. E em Portugal nós tivemos vários brasileiros de sucesso. A televisão, a cores. Quando eu cheguei em Portugal não tinha televisão a cores. Não existia televisão a cores. Foi a TV Globo que levou para lá, através da coisa que o Brasil já existia. Já existia há bastante tempo. Né? Eu saí daqui assistindo a cores, cheguei lá, não tinha cores, e o Brasil levou essa tecnologia para lá, levou entre aspas, mas levou equipe técnica altamente qualificada para montar uma televisão de alto nível lá, que foi a SIC, que foi inaugurada lá, era de alto nível, tanto que ela desbancou, com um mês de funcionamento, uma semana ela já estava dominando a audiência total, entendeu? Então, as outras tiveram que correr, os outros dois canais tiveram que correr para poder conseguir acompanhar. Só fico chateado porque a gente está importando muito português para o futebol. Sim. A gente tem que manter nosso prato. Não. E técnicos também. Muitos técnicos. A gente exportava, agora a gente está importando só técnico português, virou moda aqui agora. Não tô gostando disso, não. Mas beleza. Carlinhos, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para todas. Muito obrigado, Juraci. Muito obrigado,
por essa oportunidade desse bate-papo aqui, foi maravilhoso. Você que está aí até o final aí, obrigado e até o próximo Jura Pod. Valeu, galera.